Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, em o nome de Jesus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18. E glória a Deus. Amém? Quem não encontrou pode acompanhar conosco pela TV. Olha o que declara. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, o Senhor é com ele. Amém, amada igreja? Aqui o rei, ele estava passando por uma situação de tormento. Um espírito mau vinha atormentar o rei, e quando isso ocorria, não tinha pessoa ali presente que conseguia resolver a situação. Então um dos jovens, olha, tem um rapaz que é diferente. Irmãos e irmãs, a lembrança dada a Davi nessa circunstância foi pelas virtudes que nele se encontrava. A Bíblia descreve para nós algumas virtudes de Davi nessa ocasião e termina falando: o Senhor é com ele. Amada igreja, para nós nos dias atuais, virtude em nossas vidas vai gerar muitas bênçãos. Eu usava o exemplo pelo nosso culto na manhã. Irmãos e irmãs, quem tem uma empresa, você vai contratar um funcionário. Fazendo ali um processo seletivo, existe duas pessoas concorrendo a uma vaga. Aí você chega para a pessoa: olha, me fala um pouquinho sobre você. Eu gosto só de ficar sentado no sofá, não fazer nada o dia todo. Aí você pergunta: qual o seu objetivo na empresa? Fazer o menos de esforço possível, o mínimo de esforço possível. Qual é o que você almeja como uma faixa salarial? Eu quero ganhar 10, 20 mil. Aí a outra pessoa, você conversa com o outro entrevistado: olha, sou uma pessoa esforçada, dedicada, estou ali me dedicando aos estudos, quero uma oportunidade profissional para poder adquirir uma experiência, também poder ter algumas conquistas pessoais. A pessoa nem precisa continuar falando. É fácil ou não é fácil fazer a escolha? Qualquer pessoa que se encontra no papel do patrão, da patroa nessa ocasião, é fácil ou não é fácil? Mas pastor, por que isso? Por causa da virtude e da falta de virtude, se cria uma situação que não tem nem como usar como comparação. Difícil é a escolha quando são duas pessoas de qualidades excepcionais. E irmãos e irmãs, em nossas vidas nós precisamos entender: virtude sobre nós vai gerar oportunidades. Davi, ele foi escolhido pelas qualidades que nele há, e a Bíblia destaca alguma delas. Vamos ler novamente. Que sabe tocar. Então ele sabia algo que não era todos que tinham conhecimento na época, né? Tocar instrumento. Poucas eram pessoas que tinham esse conhecimento. Aí depois continua falando: é valente, é aquela pessoa que é para frente, é aquela pessoa que tem uma postura, que olha, surgiu uma situação, ela não recua, ela não retrocede, ela não se esconde. Se surgiu uma situação, eu vou enfrentá-la. Ele é valente. Aí mais uma qualidade que esse rapaz fala de Davi: animoso. Irmãos e irmãs, tenha bom ânimo, tenha alegria contigo. Quando for interagir,
Agora fazíamos um curso, né, com os nossos obreiros e falava para eles, eu olho as minhas fotos antes de Cristo, misericórdia, irmãos. Hoje os irmãos e irmãs, eu, pastor, todo sorridente, todo animado, todo feliz. Irmãos, eu olho as minhas fotos antes de Cristo, custa achar uma foto minha sorrindo. As fotos parecem todas que eu estava chupando limão bem azedo com aquele maracujá de uma semana. Misericórdia! Não tinha uma foto sorrindo, essa mudança veio com Cristo. Eu me lembro do meu processo de aceitação de Cristo, quando a primeira vez eu li ali Gálatas 5:22, por mim, não apenas numa pregação no culto, mas ali no secreto com Deus, no meu quarto buscando. Eu lembro que a minha Bíblia que eu lia naquela ocasião ficou toda borrada, vários versículos, porque as lágrimas desciam e eu clamando, pedindo, Jesus, eu quero esta qualidade na minha vida. Eu quero esta virtude sobre mim, eu não quero mais que o meu antigo eu, a minha antiga, a velha criatura, tenha domínio, palavras, feição, fisionomia, jeito de agir com as pessoas, modo de falar, até mesmo modo de me portar, de entrar, de sair. Eu desejava ardentemente uma mudança, e glória a Deus, hoje levo comigo algumas virtudes, mas a busca continua, porque eu quero muito mais, eu quero tudo quanto o Senhor preparou para mim com muita alegria. Irmãos, irmãs, por que é necessário o cristão ele buscar virtude para si mesmo? Porque querendo ou não querendo, nós somos observados. Os primeiros que nos observam e os que mais vão nos observar são os de dentro da nossa própria casa. Terão pessoas que pelas nossas virtudes virão e aceitarão a Cristo, como também terão pessoas que pela falta de virtude em nossas vidas, quando o cristão ele não dá um bom exemplo, não dá um bom testemunho, não leva consigo uma boa postura ensinada pela palavra de Deus, elas vão se escandalizar e se afastar das coisas do Senhor. Então, algumas coisas vão gerar oportunidades de pessoas conhecerem e aceitarem a Cristo, como a falta dela também será portas fechadas. Irmãos e irmãs, não adianta, por exemplo, uma pessoa ela vir fazer um propósito pela família, eu vou colocar a minha família no altar de Deus. Sendo que dentro da casa do Senhor, na presença de Deus, ela busca, só que quando ela sai da casa do Senhor, ela não leva consigo bom testemunho. Às vezes é a forma de falar, não convém palavrão e o cristão. São palavras, como já o próprio nome diz, palavrão. Então não convém, eu vou buscar ali um zelo no que eu falo. Eu vou buscar um zelo no meu interagir com as pessoas. Isso são exemplos simples, mas são muitas outras coisas, porque as pessoas vão observar. Ele vai à igreja, ela vai à igreja, mas parece que está pior do que os que estão lá fora. Às vezes existem situações assim. Eu conheço um caso, um pastor amigo meu compartilhou comigo, vou resumir nas minhas palavras este caso. Certa vez ele foi fazer uma visita, tinha uma irmã na igreja que todo culto ela estava presente, já contei para os irmãos esse caso, em uma outra reunião, todos os cultos, segunda, quarta, sexta, domingo, você marcava culto especial, lá estava a irmã. E um dia esse pastor, olha Deus, se todos os irmãos da igreja fossem igual essa irmã, aí Deus fez ele entender que não, cuidado com as palavras. E tinha ali algumas questões na vida dessa irmã que nunca mudavam. Algumas batalhas, algumas bênçãos que nunca vi. E um dia ela veio conversar com o pastor, pediram atendimento, uma visita, o pastor concordou em fazer uma visita. A irmã passou o endereço, chegou o dia, horário marcado, o pastor foi, virando a esquina já ouviu o pancadão. E misericórdia, o pastor comentando. Aí nisso, vizinhança, tudo, pode ser, ele chegou na porta da casa, vixe, é aqui.
Aí a irmã tinha comentado, bom, a família não serve a Cristo, normal, pode ser ali um dos familiares, tranquilo. Aí ele bateu no portão, a irmã veio, abriu, misericórdia. A roupa que a irmã estava usando, Jesus é justo, mas a roupa da irmã, misericórdia. Aí a irmã entra, pastor, o pastor, não entro. Não entro. Não, pastor, entra, eu estou em casa, meu marido já vai chegar, os familiares, ele o quê? Agora que eu não entro mesmo. Vamos fazer o seguinte, na hora que chegar mais familiares, a irmã me avisa, eu retorno com eles. Então nós já vemos alguns detalhes do mau testemunho. Nisso o pastor percebeu, não tem nenhum familiar em casa. Quem estava ouvindo a música? A própria, e uma música que era totalmente indecente. Essas letras que nem são consideradas músicas, irmãos e irmãs. Essas coisas que misericórdia. Aí o pastor voltou em outro horário, aí ele levou a esposa junto, pegou e deu um grande puxão de orelha na irmã, conversou com a família, mas deu um grande puxão de orelha nela sobre a conduta. Ele conversava, falava, irmã, de uma forma mais aberta, a sua família não vai vir a Cristo se eles não verem Cristo em ti. Com essa forma de agir, com este ambiente que você gera, não são os que não têm o conhecimento da palavra, é a irmã que não está demonstrando virtude dentro do seu lar. Como eles crerão? A palavra declara, de sorte que a fé vem pelo, mas o ouvir vem pela palavra de Deus. Aí continua, mas como ouvirão se não há quem pregue? Muitas vezes a pregação que nós levaremos à nossa família, a pregação que nós levaremos a todos que estão no nosso ambiente em redor, não vai ser abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, e ali pregar. Muitas vezes não será essa oportunidade que nós teremos. A oportunidade que nós teremos será de pregar a palavra com a virtude que nós levamos em forma de viver, com a conduta que nós temos como homens e mulheres de Deus. Aqui o que gerou essa oportunidade para Davi, que fez ele ser chamado para ser colocado diante do rei, para ser a solução de um problema, foi pelas virtudes. Foi pelas virtudes que nele há, ele é animoso. E a Bíblia fala mais, além de animoso, Davi era o quê? Homem de guerra, sisudo em palavras. Pastor, o que é sisudo em palavras? Palavras em medidas exatas, palavras com convicção, palavras com entendimento do que estão sendo faladas. São palavras com propósito. Irmãos e irmãs, peça sempre a Deus, é algo que nós precisamos. Deus, me dê palavras com propósito, me dê palavras que vão gerar frutos, me dê palavras que vão cumprir algo grande do Senhor. Às vezes não é por muito falar, Cristo nos ensina isso, não é por muito falar que sereis ouvidos. Às vezes basta uma palavra. Para o centurião de Cafarnaum era o que precisou. Às vezes é uma conversa que vai surgir a oportunidade perfeita, a oportunidade de levarmos ali uma boa semente, as boas novas que em nós há. Estas virtudes na vida do cristão, ela faz algo maravilhoso e extraordinário. Irmãos e irmãs, aqui há algo também maravilhosíssimo. Uma pessoa de gentil presença. Pessoa de gentil presença é aquela que você tem o prazer, olha, eu gosto de estar na presença dessa pessoa. Eu gosto quando o João vem nos fazer uma visita. Eu gosto quando a Maria vem conversar conosco. É diferente, olha, a forma como a pessoa, não sei explicar.
Mas aí na oportunidade você fala, olha, é Deus na minha vida. Não é que eu tenho algo especial ou diferente, é o Espírito do Senhor que está sobre mim. É a presença de Deus que traz, irmãos e irmãs, seja uma pessoa de gentil presença. São virtudes na vida do cristão que gera muitas coisas maravilhosíssimas. Nós vamos ver agora um pouco na prática algumas questões relacionadas à virtude que ocorreram na vida de outras pessoas. A primeira delas, virtude, gera cura. Guarda isso no seu coração. Às vezes nós temos pessoas ao nosso redor que estão precisando de curas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais ou sejam elas físicas. Virtude gera cura. Para a gente entender, abra lá em Marcos capítulo 5, versículo 30. Segundo o Evangelho do Novo Testamento, Marcos capítulo 5, versículo 30. Virtude gera cura, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 30, para a glória de Deus. Amém? Olha o que a palavra de Deus declara para nós. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava ele em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Irmãos e irmãs, virtude que tinha em Cristo, poder, encheu o corpo daquela mulher, gerando a cura. Mas o propósito começou antes do toque. Antes dela tocar na orla das vestes de Jesus, ela conheceu a fama de Jesus. Em outras palavras, ela conheceu as virtudes, as qualidades que falavam sobre o Cristo. Olha, tem alguém que está curando, tem alguém que está trazendo palavras maravilhosíssimas, trazendo um entendimento com autoridade, que está fazendo muitos sinais e maravilhas. Este alguém é Jesus Cristo de Nazaré. A fama que percorria do Senhor, a virtude que acompanhava, qualidades sendo descritas de Jesus e do ministério de Jesus, gerou no coração daquela mulher a fé. Antes do toque, a virtude que percorria com a fama de Jesus gerou no coração dela a fé. Se eu tocar apenas a orla das suas vestes, serei curada. E quando ela conseguiu o toque, assim lhe foi concedido. Jesus, ele volta para os seus discípulos: alguém me tocou, eu senti de mim sair virtude. Os discípulos até, olha, mestre, tem uma multidão em redor, apertando. Vários são os que estão tocando, apertando o Senhor. E de repente o Senhor fala: quem me tocou? Porque o toque dessa pessoa foi diferente. O toque dessa mulher foi diferente. Irmãos e irmãs, virtude que em nós há fará com que a fé de pessoas que estão ao nosso redor tenham experiências extraordinárias com Cristo. Nós viveremos essas experiências como também aqueles que estão ao nosso redor.
Mas o que abriu o caminho para este milagre na vida desta mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue, foi as virtudes que falavam sobre Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos e irmãs, tem uma pergunta que Jesus fala para nós, ele fala na verdade para os seus discípulos, mas se a gente fosse refletir, nós, perguntando para as pessoas que fazem parte do nosso convívio diário, a resposta, veio uma resposta confiante, ô pastor, eu tenho medo da resposta. É uma forma de autoanálise de como tem sido a demonstração dos nossos frutos. Em certa ocasião, Jesus ele reúne os seus discípulos e pergunta para ele, o que as pessoas estão dizendo de quem eu sou? Aí alguns falam, olha, uns Elias, outros falam que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus volta para os seus discípulos. Os discípulos já tinham uma caminhada com Cristo, já tinham presenciado muitos milagres e maravilhas. Aí o mestre lhes pergunta diretamente, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro vem com muita ousadia, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso quem lhe revelou foi meu Pai que está nos céus. Irmão, irmãs, teríamos esta confiança, temos esta confiança de chegar nas pessoas que fazem parte do nosso convívio, olha, quem você diz que eu sou? Que pessoa eu tenho sido? A resposta para nós gera uma preocupação do que pode vir ou gera uma grande alegria? Porque, irmãos e irmãs, é a forma como as pessoas estão nos vendo, é a forma como a virtude que em nós está sendo demonstrada para aqueles que estão ao nosso redor. Virtude, ela vai gerar uma experiência muito maravilhosa, como também vai abrir muitas portas em nossas vidas. Terão oportunidades que virão pela virtude que em nós há. Terão pessoas que vão te chamar, olha, eu gostaria de dar esta oportunidade para a irmã Joana, porque a claridade que ela tem, a virtude, o zelo que ela tem, olha, tudo que ela faz é inexplicável, mas dá certo, não importa o problema que coloca ali diante da irmã Joana, ela soluciona, chega, olha, traz essa oportunidade para o irmão Pedro, vamos trazer o Pedro para um cargo de confiança aqui na empresa, vamos promovê-lo a uma liderança dentro da empresa, porque olha, tudo aquilo que ele fez dentro dessa empresa fluiu, a capacidade, a aptidão, olha a forma como ele fala, às vezes são coisas que nem é da responsabilidade dele, ele vai, ele ajuda, ele conversa, ele instrui um outro funcionário, ele vai lá, está junto, faz muito mais do que precisava fazer, e tudo quanto ele faz é nítido, o fruto diferente. Irmãos e irmãs, estes são exemplos dentro de uma área de trabalho, que são observados, virtudes que vão abrir portas maiores. Tem pessoas que elas não vão precisar ali de um estudo para ter determinadas oportunidades, tem portas que são condicionadas. Ninguém, por exemplo, vai fazer uma cirurgia com um médico que não estudou medicina. Nenhuma pessoa em pleno juízo vai fazer algo assim, é ou não é, povo de Deus? Só que tem muitas oportunidades que não precisa do quanto nós aprendemos de estudo para vivenciá-las. Tudo o que nós precisamos é do que a palavra de Deus gera em nossas vidas. As qualidades do que a palavra de Deus gera em nós serão virtudes que nos trarão oportunidades e portas abertas em o nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Virtude gera cura. Quantas são as pessoas, falava pela manhã, e posso falar dessa mesma forma agora à noite no nosso culto. Quantas são as pessoas, enquanto nós estamos aqui aprendendo mais da palavra,
para gerar muito mais de Deus em nossas vidas, nós estamos gerando virtude em nós ao receber as palavras de vida, mas quantas pessoas neste momento não estão na UPA ou em algum outro hospital recebendo uma má notícia, onde o médico está pedindo para essa pessoa: senta-se, porque olha, essa notícia é difícil. Pessoas que estão saindo de dentro de um hospital agora em lágrimas e em plantos pelo diagnóstico recebido na vida dela ou de um familiar. Irmãos e irmãs, por que este exemplo? Porque tem muitas curas que a virtude que em nós há vai se cumprir na vida de outras pessoas, de forma como nem mesmo nós teremos conhecimento. Terão situações onde um simples abraço nosso, um simples aperto de mão, uma simples conversa, onde nem nós imaginamos que a pessoa está passando por algo tão difícil, e aquele momento, a virtude que há em nós, ela vai para essa pessoa através de um toque, através de uma palavra, de uma conversa, de uma interação que muda o bom ânimo dessa pessoa, traz uma alegria em meio à tempestade, coloca no coração dela uma semente de esperança para combater uma situação. Quantos em nossos meios, por exemplo, inúmeros testemunhos que nós temos de irmãos e irmãs que um dia passaram por uma luta terrível de câncer e podem falar: eu venci o câncer, Jesus Cristo me curou. Pessoas que às vezes nem precisou passar pelo tratamento médico, pessoas que foi ali o completo milagre de Deus sem precisar fazer uma químio. Tem pessoas que passaram pelo processo da medicina e, glória a Deus, receberam cura, foram ali curados, completamente restaurados, e podem levar consigo esta virtude de Jesus Cristo cura. Não importa qual seja a enfermidade, ela física, emocional ou espiritual, quantas pessoas não estão feridas ao nosso redor, porque um dia se decepcionaram dentro das igrejas, seja por uma questão que fizeram ou não fizeram, seja por algo que ela ouviu ou deixou de ouvir. Quantas são os corações que estão feridos, quebrantados ao nosso redor, e nós seremos ali como um bálsamo do Senhor na vida de muitas pessoas ao nosso redor. Irmãos e irmãs, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Deus, eu quero virtude na minha vida, porque virtude gera cura. Esta mulher, ela sabia do propósito dela, mas só foi de conhecimento de todos depois que ela tocou a orla das vestes de Jesus. Até então era algo que estava entre ela e Deus. Outros não sabiam. Nenhuma pessoa ali, abriu caminho para ela passar e se achegar a Jesus para tocar nele. Muito pelo contrário, se as pessoas soubessem da condição dela, teriam dificuldade em afastá-lo, porque ela não podia estar no meio da cidade entre multidões. Ela tinha que viver isolada e afastada. Existem muitas pessoas que estão travando batalhas silenciosas que nós não temos conhecimento, e a virtude que em nós há será a resposta para aqueles que estão feridos, cativos, oprimidos. Irmãos e irmãs, o cristão ele tem que ser fervoroso em virtude, em prazer, em alegria. Cada um de nós temos necessidades a ser supridas, e o nosso Senhor ele vai suprir cada uma. Nós temos conhecimento da palavra, oramos, buscamos, clamamos, determinamos as nossas bênçãos, mas nós não podemos deixar de clamar também a Deus: Deus, dê a mim o que vem do Teu Espírito. É um momento que você se coloca na presença de Deus: Pai, neste momento eu não quero pedir cura, eu não quero pedir a bênção, um milagre, neste momento eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais do Teu Espírito, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero transbordar no Senhor. Irmãos e irmãs, virtude vai gerar cura, e virtude também, ela vai gerar hospitalidade. Tem pessoas que vão
parar para nos dar uma atenção, ou até mesmo fazer algo por nós, ou ouvir uma palavra nossa, pela virtude que em nós há. Vamos ver um exemplo desse? Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Estávamos em 1 Samuel, nós vamos um pouco à frente, que é o segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 4, versículo 8. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. Se você conseguir abrir a sua Bíblia novamente em 1 Samuel, você vai avançar 2 Samuel, 1 Reis e depois já é segundo livro de Reis, dos Reis. O capítulo é o de número 4, versículo 8. A virtude, ela vai gerar hospitalidade. Tem pessoas que vão se atentar às nossas palavras, que vão nos abrir para dar-nos a nós uma oportunidade de fazermos parte da sua vida, do seu dia a dia, de algumas situações, pela virtude que em nós há. E através dessa virtude, lindas obras vão ocorrer. Através, na verdade, desta porta aberta, lindas obras vão ocorrer em o nome de Jesus. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Todos encontraram? Olha o que a palavra de Deus declara para nós. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. 10. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Amém, amada igreja? Então nós vemos que esta esposa, quando ela recebia Eliseu a lhe dar ali, junto com o seu marido, o pão, ela observou: este que passa por nós é um santo homem de Deus. Irmãos e irmãs, Eliseu não precisou ir falando: olha, eu sou um homem de Deus, faça algo por mim. Terão pessoas que farão coisas por nós, simplesmente por ver em nós uma virtude. Ela viu uma virtude na vida de Eliseu, onde no seu coração lhe propôs: olha, ele sempre está viajando, passa por aqui, come pão conosco, vamos aproveitar, fazer também um cantinho, para ele poder descansar adequadamente. Eu conheço um testemunho de uma irmã, ela é membro da nossa igreja, né? Não vou expor qual é a igreja ou quando esse milagre, mas é de muitos anos atrás, antes dos anos 2000. Então tem bastante tempo. E essa irmã, ela tinha, na ocasião, né, muita riqueza. Era uma pessoa, assim, de posse financeira muito. Onde ela tinha ali funcionários, onde funcionários faziam parte de comida para ela, funcionários iam no mercado fazer despesa, coisa assim que é normal da vida do dia a dia de uma pessoa. Para essa irmã era diferente. E certo dia ela estava em sua casa e ela sentiu no coração de ir no mercado fazer compras. Deus semeou isso no coração dela, e ela disse sim para Deus e foi. Ali ela foi conversando com Deus. Olha, para casa não está precisando de nada, as compras estão feitas, eu tenho funcionários que sempre compram, abastecem.
eu nem preciso saber o que compra, o que não comprou. Se eu estou com vontade de comer isso, basta eu pedir, vão fazer, e assim sucessivamente. Ela não tinha preocupação, mas Deus colocou no coração dela: você vai no mercado, você vai fazer uma compra. E ela sim obedeceu e foi. E ali ela foi realizando essa compra, passava no corredor, ela via, sentia no coração, Deus ali ministrando no coração dela: você vai pegar isso, você vai pegar isso, você vai pegar isso, a quantidade disso, a quantidade desse outro. E assim foi, ela fez toda a compra, passou no caixa, e ela ali ainda conversando com Deus, né? Bom, eis-me aqui, Senhor, o Senhor está ministrando, eu estou fazendo, mas qual é o propósito? Quando ela terminou de passar pelo caixa, Deus colocou no coração dela: você vai a determinado endereço. Aí ela, sim senhor, colocou as compras no carro e foi para o endereço que Deus colocou no coração dela. Chegou lá, ela tocou. Quando ela chegou lá, Deus colocou no coração dela: olha, a compra que você fez, você vai abençoar essa pessoa. Toda a compra que eu te pedi a fazer neste momento e você a fez, obedeceu, você vai abençoar essa pessoa. A pessoa, ela tocou o portão, abriu a porta, uma irmã veio ali recebê-la. Quando ela falou, a irmã se desmoronou no chão, chorando de solucionar, glorificando, agradecendo a Deus, dando glórias, louvando e agradecendo. Naquele exato momento, aquela irmã estava dentro da sua casa, também era a mulher de Deus, servindo a Deus, clamando, buscando a Deus, porque ele tinha acabado tudo, não tinha literalmente mais nada. E ela clamando, buscando a Deus, que o Senhor iria abrir uma porta, o Senhor iria abençoar, o Senhor iria enviar um anjo em sua vida, o Senhor é o seu pastor, nada lhe faltaria. E aquela irmã foi usada por Deus para ser esse canal de bênção, essa resposta de oração de outra pessoa. Irmãos, irmãs, nós em determinados momentos podemos ser usados por Deus da mesma forma, ou Deus usar outras pessoas para nos abençoar desta mesma forma. Às vezes podemos estar passando por uma adversidade, precisando de uma bênção, ou às vezes podemos estar sendo tão abençoados por Deus que teremos a capacidade de abençoar outras vidas. Eliseu, ele foi, pela sua postura, por ser um santo homem de Deus, me observe, e a hospitalidade que esta mulher abriu para o homem de Deus, o abençoador também é abençoado. Guarde isso no seu coração, amém? Olha o que ocorreu depois, versículo agora sim 14. Versículo 14, vamos pular lá para o 14. Então disse ele: que há de se fazer? Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi, que era o servo de Eliseu, disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Irmãos, o abençoador, a abençoadora, também foi grandemente abençoado. Existe algo maravilhoso em nossas vidas de buscar a virtude de Deus. Porque seja nós como abençoadores, ou seja nós como pessoas que serão abençoadas, pode ter certeza, viveremos inúmeros milagres extraordinários de Deus ocorrendo em nosso redor, ocorrendo em nós.
e também através de nós. A virtude de Eliseu abriu uma porta de hospitalidade. A porta de hospitalidade que essa esposa lhe abriu trouxe um grande milagre, uma realização para a sua vida. Irmãos e irmãs, eu não sei te dizer quais são todas as coisas que o Senhor preparou para ti. E hoje, você mesmo também não pode dizer todas as coisas que Deus já preparou para a sua vida. Uma coisa, todos nós podemos falar. São grandes e maravilhosas. São boas, são agradáveis e são perfeitas. Porque a vontade de Deus para todos nós é desta forma. Eu não sei, daqui 1 ano, a gente se sentar para ter uma conversa, quantas coisas você vai compartilhar de tantas situações que ocorreu na sua vida. Daqui 5 ou 10 anos, que seja, quantas coisas extraordinárias Deus lhe fez. Só vamos descobrir tais coisas se colocando à disposição de Deus para viver todas elas. Mas nesse colocar à disposição de Deus, leve contigo virtude. Busque o fruto do Espírito, busque virtudes do Senhor em sua vida, porque essas virtudes também farão parte de muitas bênçãos e milagres que viveremos ou seremos usados para que outros possam viver em o nome de Jesus. Amém, amada igreja? Quem crê e recebe essa palavra, dê uma salva de palmas em nome de Jesus.